evolução e felicidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo, Coríntios 13, 8. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na Terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes, onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos, onde os computadores que nos traduzem em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio. Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte? Ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Livro Ceifa de Luz,
capítulo 65, editora FEB, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Nós outros sabemos hoje que sem o amai-vos, nós não venceremos as perturbações internas e não conseguiremos agir no bem. E sem o perdão, 70 vezes 7, na convivência comum, no lar, no ambiente de trabalho, no trânsito, onde estivermos, não havendo perdão, nós estaremos em desarmonia, nós estaremos rancorosos, revoltados, insatisfeitos. Exatamente porque a ausência do perdão nos vincula ao mal propagado por alguém. Ora, se de fato somos vítimas de pequenas ofensas ou de grandes calamidades, a solução é o perdão, porque com o perdão nós nos desvinculamos do agressor e do ato nefasto, gerador da aflição. Como nos livrarmos da aflição sem perdão? Impossível. Nós precisamos aprender a perdoar 70 vezes 7, exatamente porque nós também temos errado 70 vezes 7 e ainda voltaremos a errar 70 vezes 7. Por isso, Emmanuel chama a nossa atenção dizendo: atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Então é preciso que haja, da nossa parte, essa tomada de consciência. Nós somos espíritos, não existe morte, só existe vida, e somos sempre herdeiros do que pensamos, do que falamos, do que fazemos, pois arquivamos em nossa memória visual, na memória auditiva, na memória tátil, nas 5 memórias. Toda a nossa movimentação. Então, é preciso que, como diz Emmanuel, atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, porque se nós não cultivarmos a paciência, não vamos perdoar. E esse estado de desequilíbrio, com a ausência da paciência, vai gerar agressividade, perturbação orgânica, emocional, psíquica. É preciso humildade e compreensão, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade. Então, nós precisamos movimentar o nosso pensamento, a nossa vida, de um modo geral, nesses padrões simples do amai-vos e do perdão. Imaginemos se a humanidade, as classes dominantes, as elites que governam as nações, prestassem bastante atenção na questão do amor ao próximo, de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem, e não fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós, mas isso em todos os sentidos da vida, inclusive no que tange às questões do dinheiro, das finanças, dos valores materiais. E, evidentemente,
também dos valores morais. Ora, como diz o Emmanuel, vamos repetir. Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão. Porque no dia a dia, nós vamos nos perturbar, nós vamos criar todo um esgotamento físico e emocional e psíquico, exatamente pela ausência do perdão. Mas para que se estabeleça o perdão, é necessário que haja paciência, humildade e compreensão que o outro está perturbado, que o outro está desarmonizado, infeliz, por isso nos agride, por isso usa uma palavra de desdém, por isso se impõe no nosso caminho, criando obstáculos num estado de provocação. Ora, mas se nós agirmos com humildade, com compreensão e com paciência, nós iremos perdoar aquela situação. Logo, aquela situação não irá nos incomodar. Então, isso é extraordinário. A aplicação do amai-vos uns aos outros e do perdão 70 vezes 7 vezes. Ora, isso está muito além do que se fala por aí de religião, porque isso é receita de felicidade, é receita de saúde, é receita de harmonia, de alegria. Então é preciso que haja essa consciência da busca da felicidade, consolidando a nossa evolução nesse tripé sagrado da paciência, da tolerância, do perdão, porque exatamente as vibrações de amor passam por aí. Sem perdão, nós estaremos coléricos, estaremos desarmonizados. Sem perdão, nós estaremos pagando o mal com o mal e criando, por consequência, enfermidades inenarráveis, incompreensíveis, mas que irão provocar a desarmonia não só orgânica, mas também psíquica. A solução é o amor ao próximo, é o perdão das ofensas, em pequenas doses, em pequenas atividades do dia a dia, poderíamos aplicar o amai-vos e o perdão 70 vezes 7 ao mesmo ofensor. Então é algo extraordinário. Mas será que nós estamos capacitados? Estamos, sim. Mas é preciso que haja um desejo, é preciso que haja vontade para aplicarmos o amai-vos e o perdão. Em pequenas picuinhas do dia a dia, se não aplicamos o perdão, ficamos de mau humor e não aproveitamos o tempo, a oportunidade de aprender, a oportunidade de evoluir. Por isso, Emmanuel dá o título da página, que, aliás, é o último capítulo do livro Ceifa de Luz, a evolução e felicidade. Porque, de fato, sem esses cuidados com o perdão, com a paciência, com o amai-vos, a aplicação do amai-vos uns aos outros, a nossa evolução fica comprometida, porque nós avançamos, às vezes, no sentido intelectual, chegamos até as universidades e tal, mas depois nos deprimimos, nos fechamos em nós mesmos, numa infelicidade indescritível, exatamente pela ausência do controle emocional, que seria justamente a aplicação do amai-vos e do perdão 70 vezes 7. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que não é impossível.